Queridos irmãos, a forma que nós respondemos a Deus demonstra onde está o nosso coração. Deixa eu repetir a frase. A forma como nós respondemos à graça de Deus demonstra onde está o nosso coração. Foi isso que aconteceu aqui nessa cena. Essa mulher, ela respondeu com muito amor à graça de Deus. Ela respondeu com muita devoção ao Senhor. Nós estamos acompanhando, irmãos, domingo após domingo aqui na nossa igreja, o Evangelho do Homem Perfeito. Esse Evangelho é o Evangelho de Lucas. Ele é um dos 4 Evangelhos do Senhor no Novo Testamento. Nós percebemos que o nosso médico amado, Lucas, ele escreveu esse Evangelho para ensinar sobre Jesus Cristo. Inicialmente, no seu Evangelho, Lucas ensinou sobre os preparativos para a chegada de Jesus aqui na Terra. Jesus viria e o mundo estava nessa expectativa da chegada do Messias. Logo depois, Lucas narra a infância de Jesus, como foi gloriosa a vida do Mestre aqui na sua infância. Um dos episódios que a gente vê, irmãos, é ele dizendo, né? Vocês não sabem que eu estava na casa do meu pai. A gente vê, por exemplo, Jesus em sua infância, os evangelhos narrando essa presença de Cristo sempre nas coisas de Deus, né? No templo do Senhor, discutindo com os mestres da lei. Cristo sempre foi alguém que encarnado demonstrou que a natureza dele era perfeita, era divina também. E passo a passo nós adentramos nesse capítulo 7, onde nós estamos aprendendo sobre o ministério de Jesus Cristo aqui na terra. O que é que ele fez, a sua obra, a sua autoridade, o seu poder. Lucas tem nos mostrado isso, passo a passo. Quando você olha para um texto como esse, irmãos, o Espírito Santo tem um propósito claro em colocar um texto aqui como esse nas Escrituras. Primeiro, ele quer mostrar, o Espírito Santo, com esse registro de Lucas, que nós somos incapazes de produzir amor ou de demonstrar amor por Cristo. Nós amamos a Jesus porque Ele nos amou primeiro. Essa é a verdade que João está colocando aqui. O segundo ponto que Lucas, né, e que João eu falei, mas de Lucas, o segundo ponto que o Espírito Santo quer nos ensinar com esse texto é que Deus conhece verdadeiramente a intenção de cada coração. E assim como Ele contemplou o coração de um fariseu, Ele contemplou o coração de uma pecadora. Então tenha cuidado com isso que eu estou pregando nessa noite, porque Deus está avaliando nesse momento toda a sua intenção e todo o seu coração. Com muito cuidado com esse texto que você está ouvindo aqui, porque Deus sabe o que você está pensando nesse momento. Ele sabia que o fariseu estava pensando e Ele disse isso. E Ele sabia o que aquela a pior daquelas mulheres ali, estava pensando. Jesus sabe a condição do coração humano. A gente sabe, irmãos, que só Jesus tem a autoridade de perdoar pecados. Graças a Deus Ele já perdoou os nossos, amém, meus amados irmãos? E ainda nessa noite Ele continua a perdoar pecados. E nessa noite o Espírito Santo nos ensina que quando é colocado de fato a fé verdadeira no coração, a pessoa demonstra um pleno amor por Cristo. Foi isso que essa mulher fez. Ela deu o que tinha de melhor. Essa mulher, irmão, só deu o de melhor porque ela tinha fé no coração. Essa fé da salvação adentrou. E essa mulher não tinha mais o que fazer. Ela beijou os pés de Jesus. Ela deu o perfume lá. Ela fez tanta coisa porque ela não sabia como recompensar o Senhor. Como dizer, de alguma maneira, o seu amor por Cristo. Assim, eu estou dando perfume, meus cabelos, meu choro, minha vida, tudo que eu tenho é teu, Senhor. Isso é um crente, sabe, irmãos? Essa mulher é um crente. Minha oração nessa noite, irmãos, antes da minha oração, meu objetivo com esse sermão é mostrar que somente aqueles que experimentaram verdadeiramente o perdão de Deus, somente aqueles que receberam de fato a fé no Senhor, é que podem amar verdadeiramente a Deus. É isso que Lucas está nos mostrando aqui com esses versos. E a minha oração nessa noite é que essa igreja, irmãos, a cada dia pare de ser uma igreja religiosa e busque ser uma igreja que ama o Senhor, porque quem foi até os pés de Jesus Cristo, se prostrou aos pés de Cristo e recebeu o amor que tanto buscava, não pode ser indiferente com o Senhor Jesus Cristo. Nessa noite que nós possamos ver a nossa incapacidade, ver o que a religião produz em alguém e também ver o verdadeiro amor sendo contemplado
O verdadeiro amor sendo contemplado, o Deus que ama dando amor e o pecador que recebe o amor demonstrando graça e misericórdia e dando tudo que tem ao Senhor Jesus Cristo. Vamos para ponto a ponto desses versos. Acompanhe comigo a leitura do seu texto. Fique aí no verso 36. Primeira coisa que Lucas quer nos mostrar agora, de acordo com esses versos, é que o perdão de Jesus Cristo, o perdão do homem perfeito, recebe aqueles que os religiosos desprezam. Cristo recebe aqueles que os religiosos desprezam. Olha o que aqui diz aí os versos 36 a 38. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um vaso de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois o enxugou com os seus cabelos, beijou e ungiu com perfume. Cristo está recebendo essa mulher, irmãos. Ela não é bem-vinda na sociedade. Na casa de Simão, não. Você vai fazer essa pergunta. Mas como foi que ela entrou na casa de Simão? Daqui a pouquinho a gente vai ver aqui na explicação. Primeiro, Lucas está mostrando que primeiro, alguém convidou Jesus. Existia um anfitrião nessa história e não foi a mulher. Foi o fariseu. Lucas o chama assim, o anfitrião. Esse verbo aqui convidou, na sua Bíblia tem aí, você pode marcar, é um verbo que no grego quer dizer assim, ele pediu, ele solicitou, ele pediu com muita insistência. Então o que Lucas está dizendo não é que Jesus Cristo estava passando na rua e o fariseu disse assim, entra aqui Jesus, rapidinho vamos comer. Não foi isso. Foi que ele conhecia Jesus possivelmente e ele chegou até Jesus e insistiu e disse, olha, vamos lá na minha casa, eu quero dar um banquete para você, eu tenho reconhecido o Senhor, eu sei que você é rabi em Israel, ou seja, ele conhecia possivelmente Jesus Cristo e com insistência chamou. Imagine, você recebe um convite na casa de alguém e quando você vai nessa casa a pessoa se tranca no quarto. Tem lógica disso, Mi? É melhor não fazer o convite. Ser convidado por alguém, quando chega na casa dessa pessoa ela te dá desprezo. Foi isso que aconteceu na cena, sabe, Mari? Então, esse homem convidou Jesus com insistência e possivelmente ele queria ouvir o ensino de Jesus Cristo, porque no capítulo 5, verso 17, no capítulo 11 de Lucas, a gente vê que o ensino de Jesus Cristo é muito elogiado. Possivelmente ele queria observar Jesus de perto, como aqueles fariseus, que sempre estavam no ministério de Jesus Cristo para avaliar se de fato ele estava cometendo alguma heresia, ou quem sabe desmoralizá-lo publicamente. A gente não tem noção do que esse fariseu em sua mente pensou, mas a gente pode imaginar que essas coisas poderiam estar acontecendo, avaliação do ensino, avaliar Jesus de perto, às vezes até mesmo avaliá-lo publicamente e quem sabe até desprezá-lo. Mas irmãos, a gente está vendo aqui que Lucas mostrou que foi uma refeição que aconteceu, chamou para um jantar, é a segunda parte aqui desse verso 38. E esse jantar aí que está na sua Bíblia, você pode grifar também essa palavra jantar, era um momento importante que no contexto do Oriente Médio existia, que mestres, ou que pessoas influentes da sociedade chamavam outras pessoas para, nesse almoço, ter um debate público de ideias, de posição. É por isso que você está vendo essa mulher entrar aqui na cena, porque era público esse banquete. Imagine, esse homem se preparou para receber Jesus, ele chamou Jesus em sua casa com muita insistência, colocou uma bela da mesa, cheia de comida, e Jesus Cristo possivelmente, ele se reclinou, ele sentou aqui nessa posição da mesa aqui, e ali atrás, se isso fosse uma varanda, a gente pudesse pensar assim, todo mundo podia ver o banquete que estava acontecendo na casa daquele fariseu. Se a casa dele fosse térrea, então a parte ali onde eles estavam comendo ficava muito próxima ao público. Então era uma cena que poderia ser vista por pessoas. Olha o que está acontecendo ali, um jantar entre rabis, que coisa fantástica. Ao longo desse evento aqui, nós podemos perceber então essas refeições semipúblicas, é a melhor expressão, sendo muitas vezes contemplada por diversos públicos, e a gente vê aqui, por exemplo,
essa mulher que não tem nada a ver na cena adentrar na casa de alguém que chamou Jesus para um certo banquete, um grande banquete. A gente continua aqui no verso 37, olha aí que aqui diz o verso 37, ao saber que estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade trouxe um alabastro. E Lucas mostra, né, irmãos, aqui, em primeiro lugar, que sabendo, né? E é como se ele quisesse chamar a atenção. Veja, existe essa casa que aparentemente está preparada para Jesus, mas não está. E agora vai mudar tudo aqui. E agora vai mudar tudo. Essa cena do banquete, irmãos, lembra muito do dia final, tá? Pense que no dia final nós vamos ter muitas surpresas. Quando Jesus voltar para nos dar um banquete público, solene, muitos que aparentemente dizem que são, não estarão, e outros que a gente nunca imaginava que poderia estar lá, estarão. Essa cena, de alguma maneira, ela tem um cunho escatológico aqui. E Lucas está mostrando isso. Então, veja, irmãos, veja os contrastes desse texto comigo. Primeiro, agora Lucas vai mostrar Jesus dizendo assim, né? Um fariseu. E veja, daqui a pouquinho você vai acompanhar isso comigo nos versos posteriores. Mas esse fariseu tem nome e a mulher não tem, pelo menos para o registro sagrado, ela é uma sem nome. Esse homem tem status, ele é religioso e a mulher é uma pecadora. Esse homem tem reputação. E essa mulher tem uma vergonha tremenda diante do povo. Esse homem tem uma casa, uma mesa e um banquete. E essa mulher sabe que ela não pertence àquele ambiente. Mas é exatamente isso que Lucas quer que a gente entenda nessa noite. Que sabendo que Jesus estava ali, aquela mulher fez de tudo para estar aos pés do Salvador. Ela levou o que ela tinha de melhor na sua vida. Ô irmãos, como os eleitos de Deus, Paula, são chamados exatamente por Cristo. Porque quantas pessoas não sabem que Jesus está aqui nessa noite? Quantos que se dizem religiosos não sabem que Cristo tem poder para salvar? Quantos que se dizem cristãos de terno e de aparência não sabem a obra de Deus na história do mundo? Mas como é louvável ver crentes de verdade adentrando dentro da casa de Deus com esse coração quebrantado e dizendo mais uma vez ao Senhor, domingo após domingo: ó Senhor, eu sou um pecador, eu estou aqui porque eu preciso da Tua graça, eu estou aqui porque eu preciso da Tua bênção, eu sou aqui porque eu preciso da Tua reputação, eu nada tenho, Senhor. Me ajuda com Teu amor infinito, me ajuda com essa graça bendita. Meus amados irmãos, é isso que está acontecendo. Naquele momento, irmãos, a gente tem uma coisa acontecendo ali. Ela tem um alabastro, é isso, um perfume, é um vaso cheio de perfume. Na cultura judaica, né, no mundo ali antigo, os perfumes representavam algo de muito valor. Às vezes, irmãos, perfumes eram trocados por propriedades. Você ter um bom perfume era sinônimo de ascensão, de riqueza, de grande status. E quem é essa mulher? Ela é rica? Ela é poderosa? Ela é da elite religiosa? Não, irmãos, Lucas chama essa mulher de pecadora. Ela chega com vergonha, ela chega com quebrantamento. Nós estamos vendo aqui, ela chega com lágrimas. Mas olha, irmãos, veja, ela chega com vergonha, ela chega com seu quebrantamento, ela chega com lágrimas, mas ela também chega com algo em suas mãos. Ela também chega com algo em suas mãos. E aquela cena ali, irmãos, vai mostrando exatamente isso. Lucas diz que nessa cena, em outras palavras, nós temos um Salvador ali. A mulher é pecadora e é para onde ela vai senão aos pés de Jesus? Para onde um pecador deve correr senão aos pés de Cristo? Mas, irmãos, quando nós reconhecemos que nós temos um Salvador, é isso que aquela mulher faz, ela coloca tudo aos seus pés. Ela coloca as suas lágrimas, ela coloca também os seus cabelos, o seu coração, mas ela coloca o que há de mais valioso em suas mãos. Ela coloca aquele vaso de alabastro. Tem muita gente que ainda é muito apegada às coisas dessa terra, e essa mulher está mostrando isso. Irmãos, na igreja nós não falamos de dinheiro, ponto. Dinheiro não tem a ver com físico, isso aqui é espiritual. Essa mulher, ela deu muito dinheiro para Cristo, é isso que Lucas está dizendo.
Porque quando nós somos do Senhor, nós damos o nosso coração para Deus, o que é dinheiro. Ela deu algo de extremo valor. E por que essa mulher ofertou, em outras palavras, aqui ao Senhor? Porque ela disse assim: eu sou uma pecadora, eu preciso da tua graça, eu encontrei o teu amor. É por isso que ela ofertou, meus amados irmãos, esse vaso. Simão oferece a mesa, é o nome dele. A mulher oferece o que tem. Qual é a oferta maior agora? Simão oferece um espaço da sua casa, a mulher oferece o seu coração inteiro, a sua vida, o que ela tem. Simão recebe Jesus como convidado, e esse é o ponto que eu queria que você gravasse no seu coração nessa noite. Essa mulher recebe Jesus não é como convidado, ela recebe Jesus Cristo como seu Senhor. Ela recebe Jesus Cristo como seu Senhor. E aqui, irmãos, nós vemos Lucas narrando isso, em outras palavras, nesses versos. O religioso calcula a sua reputação, o religioso calcula o que tem, o religioso calcula o que vai dar, o religioso calcula tudo. Não é à toa que tem pessoas que não vêm para a igreja no domingo porque elas estão olhando o tempo do relógio que o pastor está pregando. Tem pessoas que são assim, porque o religioso calcula tudo. 7h10 ainda. É religioso, irmãos, não tenham dúvida. Mas o arrependido, irmãos, se derrama por completo, dá tudo, entrega tudo. Porque só quem dá tudo a Cristo pode receber tudo. Porque não, melhor dizer, só quem recebeu tudo de Cristo devolve tudo, devolve o seu melhor. Meus amados irmãos, essa mulher estava chorando aqui, estava rogando. Olha a cena. O verbo grego aqui em Everton é como um choro extremamente intenso. Ela não fala uma palavra, mas o seu choro é real, é visível, é uma cachoeira. Ela está dizendo o tempo todo: Senhor, Senhor, perdão, Senhor, eu sou pecador, eu sou pecadora. Meu Deus do céu, tem crente que não derrama uma lágrima por Cristo. Algo errado tem com essa vida. Não tem como, irmãos, a gente avaliar um crente como esse, um imundo transformado. E olha essa religião do evangelho hoje: venha para a igreja, fique aqui, que aqui é bom demais para você, porque você é a melhor pessoa do mundo e ninguém quer te perder, e você é o espelho, e você é o ouro puro de Ofir. Tem alguma coisa errada com esse evangelho que tem sido pregado, porque a ideia é essa: você não presta, eu não sirvo para nada, mas Deus nos ama e nos restaura, e nos dá vida, e nos capacita a dar o que temos, dá o nosso melhor ao Senhor Jesus Cristo. O choro não para, irmãos. Na cultura, irmãos, judaica, soltar os cabelos era algo muito incomum para fazer isso em público, né? Uma mulher não podia soltar os seus cabelos em público, porque para ela ser uma mulher respeitável, ela tinha que andar com seus cabelos presos na cultura judaica. Então essa mulher, ao mesmo tempo que ela se joga, ela dá demonstrações de como ela se sente imunda aos pés de Cristo. Ela está dizendo assim: ó, Senhor, eu não paro de chorar porque eu só vejo o pecado em mim, mas eu estou diante do meu Salvador. O mundo não está avaliando se eu sou uma mulher justa e ética, mas eu não sou, eu sou uma desprovida de virtudes. Olhe, meus cabelos agora são entregues a ti. Eu estou mostrando esse texto para os irmãos, para que os irmãos percebam que nós conseguimos enxergar os crentes, é visível isso. Percebe que nós estamos vendo uma mulher correndo aos pés de Cristo, chegando a Ele. Ela é crente, ela foi até Jesus, Cristo a chamou, mas ela foi. Segundo, ela entregou o seu perfume, ela deu tudo a Cristo. Terceiro, ela não parava de chorar. Olha as ações da mulher. Quarto, essa mulher pegou seus cabelos e disse assim: olha, minha reputação é o Senhor. Se não for o Senhor, eu sou um perdido. E nós temos aqui, irmãos, Lucas dizendo ainda: ela beijava-lhe os pés. Outra ação, ela beijava-lhe os pés. Já no finalzinho do verso 28, do verso 38, beijava-lhe os pés quer dizer o seguinte: que é como se ela estivesse diante do rei, e esse ato de ficar o tempo todo assim, repetidos e contínuos, esse é o verbo aqui. É um ato de você ter uma profunda demonstração de respeito, de honra ao verdadeiro Senhor. Irmãos, essa mulher conseguiu entender o que muitos crentes não entendem: que Cristo é digno de tudo que nós temos, que na verdade Cristo é algo mais precioso que nós temos. A religião estava fazendo com que o fariseu aqui observasse a sua reputação, e
o quebrantamento, o cristianismo fez com que essa pecadora fosse aos pés de Cristo e dissesse assim: Senhor, eu sei que o Senhor é o verdadeiro Deus, eu te amo porque o Senhor me amou primeiro. Thomas Watson disse assim: enquanto o nosso pecado não for amargo, Cristo jamais será doce. Enquanto eu não tiver essa noção de que o meu pecado é amargo, Cristo jamais será doce. Portanto, esses versos nos revelam exatamente isso, que quem entendeu o perdão de Deus, quem entendeu a misericórdia de Deus, a graça de Deus, conseguiu entender o tamanho do seu Salvador. E agora, visto que nós entendemos o tamanho do nosso Salvador, nós vamos demonstrar nosso extremo amor a esse que nos salvou, a esse que é digno de toda a honra. Amém, meus amados irmãos? Segundo ponto aqui que nós vamos ver é o perdão de Cristo, revelando a cegueira espiritual do coração daquele religioso. Cristo sempre faz isso. A gente tem aprendido muito com Lucas, ele salvando os que creem no seu evangelho e denunciando aqueles que são religiosos. Olha Lucas mostrando isso pra gente nos versos 39. Vamos passo a passo aí, Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Ela é uma pecadora. Vê que até então, Lucas não identifica essa mulher como pecadora assim. Mas esse que gosta de julgar já diz: ela é uma pecadora. As primeiras palavras dele sobre aquela mulher é que ela é imprestável. Irmãos, a gente está vendo aqui, olha o que aqui diz o verso 37, Certa mulher, é como Lucas chama essa irmã, a gente pode dizer assim. E olha como fariseu, como religioso, olha para essa irmã. Ele diz assim: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando. Esse tipo de mulher é uma pecadora. Pronto. É isso que você tem que fugir. Lucas está mostrando. Lucas está nos mostrando aqui o que Cristo sempre nos ensina. Nós temos que fugir disso, irmãos. Avaliar o pecado do outro, analisar as coisas do outro, a vida do outro, e esquecer de avaliar a nossa própria vida. Às vezes, a igreja ela é muito prática nesse assunto de condenar o pecado do outro. A igreja não presta por quê? Porque o pastor não presta, porque a liderança não presta, porque a membresia não presta, porque todo mundo não presta. Mas e você? Não, eu sou bom, Deus sabe que eu sou bom aos olhos de Deus. É o fariseu aqui, é o fariseu. Ele disse assim: ela é uma pecadora. Aí Jesus Cristo começa agora a mostrar a realidade. Todos são pecadores. Cristo está aqui mostrando a cegueira desse homem, a cegueira desse religioso. Vamos para o texto, irmãos? Acompanhe comigo aí o texto. O religioso está dizendo aqui, disse consigo mesmo, no verso 39, disse a si mesmo, o fariseu disse a si mesmo, essa expressão. Esse verbo aqui significa ele olhou para dentro de si, ele raciocinou internamente, ele argumentou dentro de si. A gente está percebendo Lucas falando isso, que ele pensou. Ele não afirmou com sua boca, mas ele pensou: essa mulher é uma pecadora. É esse o detalhe que eu acabei de lhe dizer. Quando você vier para a igreja, quando você estiver envolvido com as coisas de Deus, se você é crente de verdade, você tem que olhar o tempo todo para o seu coração. Esse é o nosso convite. Esse é o convite de Deus nessa noite. Avalie quem você é o tempo todo, meu irmão. Pare de avaliar a vida do outro e preste contas de si mesmo a Deus. Preste conta de si mesmo, porque ele pensou: essa daí é uma pecadora. E aquela mulher, como é que estava diante de Jesus? Eu sou mesmo uma pecadora, me ajuda, Senhor. Essa é a diferença. E nós estamos vendo aqui que Jesus Cristo vai no coração desse fariseu. Ele vai dizer assim: se fosse profeta aqui, a ideia, o fariseu, é que ele seria capaz de discernir. Olha que cena, Jesus, o Senhor da vida, a onisciência encarnada, estava ali vendo as situações, e um homem qualquer, miserável pecador, chegou para Jesus e disse bem assim: se ele fosse um profeta, Jesus é mais que um profeta, ele é Deus. Aquele homem disse no seu coração uma coisa que Jesus não era. Esse foi o pecado dele, ele não conhecia Jesus, irmãos. A gente pode estar com a Bíblia na mão e sem Jesus no coração.
A gente pode dizer que conhece as Escrituras sem conhecer, isso é um perigo. Aquele homem não conhecia Deus entre nós. Estava dizendo bem assim, porque era comum, né? Elias mesmo chegava em Israel, denunciava todos os pecados. João Batista chegou para Herodes e disse isso pouco tempo atrás. Para Herodes e para muitos fariseus que estavam ali, raça de víboras. João Batista disse isso, os profetas denunciavam. Então, se Jesus, segundo o fariseu aqui, fosse um homem de Deus, com certeza ele saberia que aquela mulher era uma pecadora. Os profetas podiam, no passado, por graça, né, pela iluminação de Deus, conhecer e revelar o coração humano. Ele poderia até denunciar pecados escondidos e ele poderia discernir situações espirituais. A gente vê isso nas cartas e nos evangelhos, inclusive no Antigo Testamento. Mas a atitude de Jesus prova que ele não somente é um profeta. A atitude de Jesus mostra que ele é Deus. E Lucas quer que a gente tenha essa clareza aqui. Vê a ironia que Cristo colocou. A ironia que Cristo colocou ali naquela cena. Porque Cristo pega e reconhece a mulher, reconhece o pecado dela e reconhece o coração da mulher. E Cristo sabe quem é o Simão. Cristo sabe quem é como ele vive na sua falsa religiosidade, e Cristo também conhece o coração dele. Aí Jesus vai dizer agora, contando essa parábola, Cristo vai dizer assim: então Jesus disse-lhe, em nenhum momento Lucas chamou o fariseu pelo seu nome, mas agora Cristo já diz o nome dele aqui na cena: Simão, tenho algo a dizer. Aí começou o debate. Dize-lhe, mestre, disse ele, 2 homens deviam um certo credor, um devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha condição de pagar, por isso ele perdoou a dívida de ambos. Quem amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem a dívida maior foi perdoada, né? Então Jesus, com essa parábola aqui dos denários, né, e do trabalho, você sabe o que significa dizer um denário, em outras palavras? O trabalho de um homem por um dia, o trabalho de um homem, a recompensa dele por um dia, ou seja, o que ele recebe por um dia trabalhado. E para comprar esse vaso aqui de alabastro, essa mulher possivelmente, segundo os comentaristas, trabalhou 1 ano. Ela pegou, veja se isso não é amor, ela pegou o trabalho dela de 1 ano. Não foi 10% não, irmãos, foi o trabalho dela de 1 ano, em outras palavras, e depositou em Jesus. O salário dela, tudo que ela tinha. Aqui é tudo ou nada por Cristo, é isso que Lucas está nos dizendo. E o fariseu deu um banquete. Aí Cristo faz essa comparação. Os dois deram. A mulher deu o máximo e ele deu alguma coisa. Qual dos dois está certo? Quem está amando de verdade? Aí o próprio fariseu concluiu dizendo assim: aquele que dá muito por Cristo, por Deus, aquele que muito dá pelo Senhor, é o que reconheceu o tamanho do seu pecado, o tamanho da sua ofensa, o tamanho da sua dívida. Pronto, então Jesus já mostrou a resposta aqui, né? Então é isso que ele quer preparar o coração do fariseu. É como se ele dissesse assim: pronto, você está julgando a minha eleita, mas você e ela são pecadores. Agora a pergunta é: qual dos dois me ama? Você ou ela? A resposta é ela. Por que ela? Porque ela deu tudo o que tinha, como demonstração do seu amor por mim. Oh, meus amados irmãos, esse texto nos desafia a vivermos assim com o Senhor. Amém, meus irmãos? A não negarmos tempo para o Senhor, a não negarmos talentos ao Senhor, a não retermos a nossa família, a não retermos as nossas posses, a não retermos o dia do Senhor. O dia é dele. Cuidado, esse dia não é seu, não é meu. Só quem reconhece o tamanho da misericórdia de Deus pode externar o seu amor por Cristo. Meus amados irmãos, a gente vai chegar na última parte desse sermão, que Jesus Cristo expõe o perdão dele, expõe o seu perdão aos pecadores, mas também expõe a frieza daqueles que ainda vivem em sua religiosidade. Os versos 47 e 48 vai dizer isso. Veja aí comigo, irmãos. A partir do verso 44. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher, entrei em sua casa,
mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas. E os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não me para de beijar. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume aos meus pés. Portanto, eu lhe digo que os muitos pecados dela foram perdoados, irmãos, pois ela me ama muito. E esse amor aqui da mulher não é porque ela quer ser salva. Esse amor é porque ela é salva. Esse é o ponto aqui. E a gente está vendo aqui Jesus dizendo: filha, perdoados estão seus pecados. Irmãos, vamos ver aí passo a passo desse texto. Primeiro, olha o que aqui Lucas diz aí. Ele virou-se para a mulher. Em todo esse momento, olha que coisa interessante está acontecendo aqui. Escute, meu irmão. Jesus estava na cena com o fariseu, olho a olho com ele, olhando para esse fariseu. Agora ele perguntou ao fariseu quem é o perdoado. E o fariseu respondeu, Simão respondeu, quem muito ama. Aí Jesus agora pega, irmãos, e sai e faz isso, ó. Vê o que é que Jesus faz. Ele vira de lado. Ele deixa o fariseu lá com o banquete dele, com a mesa dele lá, e ele agora fica com essa mulher e dizendo: olha, Simão, é como se a posição fosse essa. Eu cheguei aqui e você não me deu essa honra e ela me deu. Você está entendendo o que é que Lucas está dizendo aqui? Que Jesus sempre vai se afastar dos arrogantes. E ele sempre vai se aproximar daqueles que são perdoados por graça, meus amados irmãos. Jesus desprezou. E Jesus está aqui com ela na cena agora. Aí Jesus vai dizer o porquê essa mulher deve ser reconhecida como uma cristã, em outras palavras. Primeiro, olha o que aqui Lucas está dizendo. Olha o que aqui Lucas está dizendo. Você vê essa mulher, eu entro em sua casa e você não deu você não me deu água para lavar os pés. Isso aqui foi de uma extrema grosseria daquele homem. Ele que tanto planejou um encontro com Jesus Cristo. No Oriente Médio, irmãos, os irmãos nossos, os homens do passado, eles caminhavam longas distâncias. Aquele chão era cheio de terra, e caminhar e melar os pés e tudo mais era algo bem difícil ali para aquele povo. A primeira coisa que você chegava na casa de alguém era limpar os pés como um símbolo de alívio da sua jornada. E o fariseu não fez isso, planejou tudo tão direitinho. Está entendendo como é um religioso? Ele tem aparência de piedade, ele prega bem, ele fala bem, mas não é. E esse fariseu estava mostrando isso aqui. Desonrou Jesus. Cadê a água para lavar os pés de um mestre? Lucas mostra isso. Segunda coisa que o fariseu não faz é que ele faz o contraste, né? Ela lavou os meus pés com lágrimas. Segunda coisa, ela enxugou os meus pés com seus cabelos. Veja, enquanto não teve um pano para enxugar os pés de Jesus, realmente aquela mulher fez tudo o que podia fazer para mostrar cortesia com o nosso Senhor. Aí ele colocou uma outra coisa aqui: você não me deu nenhum beijo. Veja, se Cristo fosse considerado honrado pelo aquele fariseu, ele daria o ósculo santo. Mas aquela mulher, ela beijava os pés de Jesus. Não deu beijo. O que é que ele estava dizendo para Jesus? Você não é dos nossos, não. Você não tem honra, não. Eu não te considero como Deus, eu não te considero como Salvador, eu não te considero como conhecedor, eu não te considero como Cristo, eu não considero você em nada, eu só estou testando. E a mulher ali, honra ao Senhor, glória ao Senhor. É uma atitude dela, beijar o Senhor. E detalhe, né? Aqui ela entregou o vaso. Se aquele homem reconhecesse quem era Jesus, irmãos, Simão, ele, como um bom fariseu, sabe o que é que ele poderia fazer? Ele poderia dizer: Senhor, deixa eu passar óleo no Senhor, porque o Senhor é o Messias de Deus. No passado, os nossos pais ungiram Davi como rei.
No passado, nossos pais ungiram os profetas do Antigo Testamento como homens da palavra. No passado, os nossos pais honraram e ungiram sacerdotes. E hoje, a manifestação visível do Deus encarnado está aqui. O mínimo que eu posso te fazer é trazer um pouco de azeite e dizer: Senhor, eu não sou digno de colocar azeite na tua cabeça. E aquele homem disse: você não é o Cristo. Irmãos, isso acontece porque aquele homem não tinha uma noção de quem era Jesus. E isso pode acontecer comigo e com você. Às vezes, irmãos, nós temos um Cristo criado na nossa mente. Você se converteu à sua religião, ao seu pensamento, não ao Jesus da Escritura. Se você realmente se converteu ao Jesus da Escritura, toda vez que você estiver diante do culto do Senhor, você vai dar honra a esse culto. Se você se converteu ao Cristo da Escritura, você vai ser um servo obediente a esse Senhor. Você não vai parar de ficar aos pés dele, você vai se rastejar por ele, você vai dar tudo por ele. Foi isso que essa mulher fez, porque ele é o Deus entre nós. Meus amados irmãos, por fim, é como eu disse aqui, né? O salmista disse assim no passado: unges a minha cabeça com óleo. Esse texto era para mostrar a honraria de Deus honrando um servo dele, consagrando um servo dele. Então, no mínimo, um fariseu tão inteligente das Escrituras, tão conhecedor, poderia dizer a Cristo: eu sei quem o Senhor é, mas eu não posso te ungir. E aqui, irmãos, veja, porque esse é o detalhe desse texto para a gente finalizar, tá? Porque aquela mulher, depois de todas essas ações que ela fez, ela pode ser considerada uma salva no Senhor Jesus Cristo. O detalhe está aqui. Porque Jesus disse: ela ungiu os meus pés com perfume. Esse é o ponto. Para que servir aquele perfume precioso ali, irmãos? Esse é o ponto. Esse perfume precioso seria para mostrar não apenas uma hospitalidade, mas esse perfume precioso apontaria para uma honra a um certo indivíduo, né, que era Jesus Cristo, porque só se dava ou só se colocava esse tipo de perfume em grandes celebrações, em festas, em atos de honra pública, mas acima de tudo, esse perfume só poderia ser utilizado em sepultamentos reais. O que aquela mulher, Rodrigo, estava dizendo era duas coisas para a gente nessa noite. A primeira coisa delas: Senhor, eu reconheci o poder do Evangelho, eu reconheci quem o Senhor é, eu sei que o Senhor tem amor, me perdoe. Essa mulher chegou nesse nível, Deus deu fé. Mas essa mulher disse, com essa ação de derramar esse vaso aqui, ela disse assim: eu creio que o Senhor perdoou os meus pecados. E como ela colocou um perfume que apontava para sepultamento, ela estava dizendo assim: eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito no poder que Ele tem, eu acredito na sua ressurreição e eu acredito na vida eterna, meus amados irmãos. Esse é o ponto dessa mulher. Ela estava dizendo assim: eu confio tanto que Ele é meu Salvador, que eu entrego a minha vida para Ele, e eu acredito que Ele é o que vai morrer por mim. Ele é o meu Salvador porque Ele vai morrer por mim, mas Ele vai ressuscitar também, para que eu esteja com Ele. Ô meu amado irmão, é por isso que Jesus está dizendo: a tua fé te salvou, porque ela chegou a entender isso. Você acredita na minha ressurreição, você acredita na minha vitória sobre a morte, você acredita que eu sou Salvador. Meus amados irmãos, nessa noite Cristo está aqui diante de nós, na ceia, na pregação da palavra. E a pergunta que eu tenho para fazer para a gente terminar esse sermão é essa: meu amado irmão, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que Cristo perdoou o seu pecado? Você tem certeza que Cristo perdoou os seus pecados? Você tem certeza que naquele glorioso dia Cristo vai dizer: seja bem-vindo, possui o reino que eu tenho preparado para você desde a fundação do mundo? Você tem essa certeza? Lucas quer que você tenha essa certeza. Diga assim: pastor, eu tenho. Diga assim. Pronto, o sermão está encerrado. Se você tem essa fé que Jesus Cristo é o seu Senhor, então demonstre isso com a sua vida. Então pare de ser esse crente medíocre que você tem sido. Perdão a expressão, irmão. Pare de ser esse crente que está cada dia mais distante do Senhor.
mais arrogante em seu coração. Quebre esse vaso que tem em suas mãos, que pode ser o que você tem de mais valioso na sua vida. Quebre ele agora por Cristo. Se é essa faculdade, quebre ela por Cristo. Se é esse relacionamento tóxico aí, quebra ele por Cristo. Se é esse falso casamento que você não glorifica a Deus, quebre esse casamento, não de se separar da sua esposa, do seu esposo, mas quebre esse altar de adoração que tem na sua casa. Reúna todos os ídolos e diga aqui nunca mais, porque a minha vida é do Senhor. Diga isso nessa noite. Dedique o seu melhor a Cristo, porque Cristo pode fazer exatamente isso para você. Está vendo Ele aqui? Ou Ele pode fazer exatamente isso para você? Está vendo Ele? Qual dessas duas faces você quer ver de Cristo? A face da reconciliação. Este é meu servo amado, olha a honra que ela me deu, então receba toda a honra. Ou você quer ser essa pessoa que Cristo vai desprezar naquele grandioso dia? Que Cristo vai dizer, eu nunca te vi, eu não te conheço. Perceba, o seu cristianismo tem a ver com isso, com o que você dá a Deus. E isso não tem nada a ver com relação à sua salvação. Você dá o seu melhor, porque você entendeu o tamanho do perdão do nosso bom Deus. Meu irmão, dê o melhor para Cristo nessa noite. Que Ele mais uma vez chegue a você, te abrace, te aproxime dEle e diga, graças ao meu poder, graças à fé que eu dei ao seu coração, você pode se voltar para mim, beijar os meus pés, dedicar o seu precioso perfume e viver uma vida constante de humilhação diante de mim. Foi eu que te salvei. Agradeça a Deus por isso. Que o Senhor aplique em nossos corações, irmãos, do seu santo evangelho.